Bom dia, pessoal, beleza? Eu sou o professor Ângelo, professor de matemática de vocês, e hoje vamos falar em ângulo em movimento. É uma matéria do ensino fundamental e a habilidade que vamos trabalhar EF06, MA25B. Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas, reconhecendo giros e voltas de 90, 180 e 360 graus. O objetivo aqui é reconhecer o conceito de um ângulo, classificar o ângulo em agudo, reto, raso e obtuso e identificar o ângulo associado a giros e voltas, um quarto de volta ou reto 90 graus, meia volta ou raso 180 graus e uma volta completa 360 graus. Essa atividade, esse exercício específico, são uma adaptação do material digital do CMSP. Professor, como que se forma um ângulo? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma figura geométrica, vamos observar para a figura, onde a gente tem o quê? Duas semi-retas, ó, uma para cá, que se cruzam, que se tocam. Ou seja, o ponto de origem dela. Ponto de origem O, sentido ao ponto A, eu tenho uma semi-reta. E eu tenho aqui novamente o mesmo ponto de origem para o sentido B, né? Aqui, ó, sentido para cá, e essa vindo para cá, que se tocaram. Quando elas se tocam, a gente tem a formação de quê? De um ângulo, né? E esse ângulo utiliza a unidade de medidas em graus, né? Podemos associar o ângulo com a ideia de um giro. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui as imagens e eu vou usar o caderninho como referência. E eu gostaria que vocês utilizassem o caderno também aí para fazer junto comigo e entender um pouco mais. Quando eu pego o meu caderno e faço essa abertura aqui, ó, da minha capa, eu tenho a formação de um ângulo. Aonde, professor? Aqui, ó. Está formando aqui, ó, certo? Se eu tenho essa formação de um ângulo, eu posso fazer várias formações também, ó. Posso abrir o caderno completo, tem uma outra formação de um ângulo, abre um pouquinho mais, abrindo, assim por diante. E aí a gente tem a formação também em quarto, 2 quartos, meia volta e assim por diante, 3 quartos e assim vai. Então, por exemplo, se eu pegasse um círculo e repartisse ele em 4 partes, cada parte que eu abro, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 1 quarto de volta. Esse é 1 quarto, esse aqui seria 2 quartos ou meia volta, 3 quartos e volta completa, ok? Então vamos lá, professor. Você abriu o caderninho, fiz esse movimento. Também posso fazer assim para entender um pouquinho mais. Ó, tá vendo que eu tenho esse movimento retinho aqui, ó. Eu tenho a formação de um ângulo. Que ângulo que eu formei aqui? É o ângulo de 90 graus. Ou seja, eu tenho 1 quarto de volta. Abri o caderno mais um pouquinho, coloquei ele sobre a mesa, fiz essa abertura aqui completa. Eu tenho o quê? Meia volta ou 180 graus aqui, ó, certo? Abri mais um pouquinho, ficou o caderno desse jeito aqui. Ou seja, meu ângulo está aqui, ó. Eu tenho o quê? 3 quartos de volta ou 270 graus. Fiz a volta completa, eu tenho o quê? Fiz o círculo completo, eu tenho 360 graus. Também podemos usar uma outra referência. Vamos lá para vocês verem. Nome ou classificação dos ângulos que a gente dá durante o movimento do ângulo. Se eu abrir o meu caderno só um pouquinho assim, não completei o 90 graus, mas abri um pouquinho, ele vai parecer o quê? Ó, um ângulo agudo, ele tem uma flechinha, tá vendo? Ele não abriu completo. Então eu tenho um pouquinho mais fechadinho, ou seja, ele é menor que 90 graus, né? Que 90 graus está aqui, ó, ele é menor que 90 graus e maior que zero. Então eu tenho o ângulo fechado. Então eu tenho aqui o ângulo agudo. Abri, fiz 1 quarto de volta. Eu tenho quanto, professor? Ou o ângulo reto. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 90 graus, ou seja, eu formei um ângulo reto. Abri um pouquinho mais que 90, professor, mas não cheguei a 180. Eu tenho o quê? Obtuso. Maior que 90 graus, menor que 180. Abri completo, pus o livro sobre a mesa. Tenho o quê? Ângulo raso, 180 graus. Abri mais um pouquinho, tenho o quê? O ângulo côncavo. Medida maior que 180 e menor que 270. E fiz a volta completa, eu tenho quem? Um ângulo completo, ou seja, medida de 360 graus. Vou passar um exercício para vocês. A gente vai iniciar agora, vou explicar como fazer e vocês vão finalizar em casa. Combinado? Mas, para início de conversa, o que é isso aqui, professor? Observe os relógios abaixo e relacione as duas colunas, considerando os ângulos internos formados pelos ponteiros de cada figura. Temos aqui 3 reloginhos, né? E eu tenho aqui 2 colunas, uma aqui e uma outra aqui. Observe que a minha coluna 2 aqui, ó, eu tenho letrinhas nele, ó, A, B, C, D e E. E eu vou
correlacioná-los com o meu relógio que está aqui. Relógio 1, 2, 3 e assim por diante. Né? Para que eu consiga entender isso aqui, eu tenho que lembrar o quê? O que a gente acabou de aprender. A formação dos ângulos, 1/4 de volta, qual é o tamanho que ele tem, se ele tem 90 graus ou assim por diante. Para começar a atividade, eu vou fazer um exercício com vocês, para vocês entenderem, e vocês vão finalizar em casa, combinado? Então, para a gente começar aqui, eu vou observar meus 3 relógios. Estou observando aqui, eu tenho a formação de um ângulo nesse ponto aqui. Aqui eu tenho outro ângulo em formação e aqui eu tenho outro ângulo em formação. Feito isso, eu vou começar a observar minhas colunas. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar a letra A para a gente poder fazer. Meia volta. Qual relógio eu tenho meia volta? A gente vai observar aqui, qual relógio eu tenho meia volta? Aqui eu tenho quantos graus? Eu tenho 1/4 de volta, né? Ou 90, né? Se eu abrir mais um pouquinho, eu tenho quantos graus? Eu tenho quanto? Ah, professor, você tem 180. E quanto que equivale o 180? É um ângulo raso? É um ângulo reto? Ele é um ângulo que completa meia volta? Ele completa uma volta inteira? Quanto que é? Ah, professor, esse aí é do relógio 2. Exatamente, o relógio 2. Então, se eu observar aqui, meia volta, eu tenho quem? Relógio 2. Olha aqui o meu reloginho, ó. Tava aqui, não tava? Fiz assim, ó. Abri e ele fez o quê? Meia volta, não foi? Meia volta. E aí eu tenho quem? Aqui o relógio 2. Então eu vou pegar a letrinha A que está aqui e vou colocar aqui no relógio 2. Professor, mas tem outro relógio 2 aqui embaixo. Não, vamos colocar num só por enquanto. Porque às vezes vai ter mais perguntinhas aqui que você vai ter que completar aqui. Certo? Então, esse exercício é para ser realizado em casa. Vamos corrigir na próxima aula e até a próxima aula. Beleza? Um abraço, pessoal!